Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um produtor do Rio Grande do Sul que já em 2014 instalou na sua propriedade um robô. Quando a gente fala de robô para a ordenha, a gente sempre imagina que é grande produtor, mas nós vamos conhecer aqui um produtor familiar que cuida do seu negócio e o robô veio para ele ter um pouco mais de tranquilidade na tomada de decisão e, acima de tudo, ter oportunidade de trabalhar menos. E quando ele trabalha menos, ele pode se dedicar à gestão, à tomada de decisão. Então, nós vamos direto para o Leite 4.0. Ezequiel Nólio, que coisa boa poder estar conversando com você mesmo nessa pandemia. Você aí no Rio Grande do Sul e eu aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Paulo. Prazer muito grande estar conversando com vocês novamente. Eu me chamo Ezequiel Nólio, sou aqui de Paraí, no Rio Grande do Sul. Sou filho de produtores de leite. Nasci, cresci, me criei dentro dessa propriedade, trabalhando na atividade de leite desde criança, ajudando nas lidas, nas tarefas, na ordenha dos animais, ajudando a minha mãe. Me lembro que era criança e nós ordenhávamos as vacas nas latinhas de azeite. Eu e minha irmã, nós fazíamos competições de quanto mais rápido nós fazíamos a caneca de leite. E também nós tínhamos uma vaca cada um. E nós competíamos a produção de leite desses animais. Nós estamos, a gente tem que te localizar, né? Você está em Paraí. Paraí é uma cidade, eu consultei aqui o IBGE, uma cidade que tem uma população estimada de 7.700 habitantes. É uma cidade rural, profundamente rural. Fica entre Bento Gonçalves e Passo Fundo, então não está nem totalmente ali naquela região de turismo e também não está naquela região mais, vamos dizer, desenvolvida de Passo Fundo, e é uma cidade que, além de ser agrícola, é uma cidade muito agradável de se viver. Eu já tive aí, e você começa a contar a sua história, mas antes, quantos anos você tem? 38. E sempre se dedicando à propriedade, você sempre esteve aí na propriedade, nunca saiu dela? Não, sempre trabalhei aqui na propriedade, sempre fiquei auxiliando as atividades junto com meu pai e minha mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, você falou que herdaram 2 vaquinhas, eu estou supondo que herdaram terra também. Qual o tamanho da propriedade? A propriedade é aquele que nós temos, a sede hoje são somente 12 hectares, né? Mas a área total que a gente utiliza para os animais são 60 hectares, sendo que esses 60 hectares são utilizados inverno e verão. No verão é feito silagem de milho, e no inverno é destinado ao cultivo de azevém para fazermos bolas de pré-secado. E vocês essencialmente vivem da atividade leiteira. Vocês não ou você produz milho para vender? Tem alguma outra atividade que não seja leite? Não, a gente vive essencialmente da atividade de leite. A gente vende o milho se sobrar milho. Primeiro faz silagem para 1 ano e meio, mais ou menos, e se sobrar milho, a gente vende o grão. Mas, primeiramente, o milho é todo utilizado para fazer a silagem para os animais. Só vende o excedente. E a sua propriedade, ela é uma propriedade totalmente plana ou ela tem bastante morro? Ela só não é plana, o resto tem tudo. São pequenas áreas de terra. A nossa lavoura mais grande são somente 6 hectares. Então, é tudo de 6 para baixo, hectares, né? E é terreno bastante dobrado, né? Só que é uma terra muito fértil e é uma terra que não tem muita pedra. Então, é uma terra bem produtiva,
a gente corrige ela todos os anos e consegue produzir muito e ter bons resultados na produção de silagem. Quando o Ezequiel falou ali dobrado para o resto do Brasil é morro. E ele falou negócio de pedra, porque lá tem muita propriedade lá, eu até, primeira vez que fui, fiquei impressionado, tem muita propriedade no Rio Grande do Sul que tem pedras mesmo, então é uma região com bastante pedra. Ele está dizendo que não tem, a propriedade dele não tem, isso é um lado positivo, e aí você conta a trajetória. O seu pai, o Sr. Pedro, vocês começaram com a atividade leiteira, e eu me lembro que quando eu fui aí na sua propriedade, a sua mãe não se dedicava tanto ao leite, não, né? O que não é comum no Rio Grande do Sul. As propriedades familiares no Rio Grande do Sul, o homem, em geral, cuida da produção de alimentos e a mãe cuida da vaca. É isso mesmo? É verdade. A mãe se dedica, a maior parte do tempo, ela cuida da faxina da casa, a limpeza da casa, a alimentação, né? E o resto do tempo excedente ela auxilia na atividade de leite, mas não é a principal atividade dela. O que ela mais faz é cuidar da casa. E o pai daí cuida da produção de alimentos. Ele toca toda a parte da agricultura e eu fico responsável pela parte do leite. Então, cada um é especialista no seu setor. Eu agora, com a implantação dos robôs, eu tenho a tarde disponível, então eu auxilio o pai nas atividades da agricultura, na produção de milho para silagem, mas as decisões são tomadas por ele. Eu não me meto nas decisões de quais tipos de insumo, quais híbridos, é ele quem toma as decisões. Eu só auxilio ele na atividade, nas minhas tardes livres. Então, Ezequiel, eu percebi isso, que esse é um dado que a gente tem que registrar para o Brasil inteiro. A mulher na propriedade leiteira no Rio Grande do Sul, ela é muito importante, ela cuida do animal. E eu, com o passar do tempo, eu fui percebendo, você foi me contando a sua história, você acabou cumprindo esse papel e hoje você é um cara que entende profundamente dos animais. Nós vamos chegar lá no robô, vamos deixar o robô mais para frente. Mas aí eu queria entender a trajetória. Você falou que há 40 e poucos anos atrás, seu pai e sua mãe, cada um com uma vaquinha, e aí o seu pai faz a aposta no leite, eu estou supondo que é isso, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Hoje vocês estão com quantas vacas? Hoje nós ultrapassamos a casa dos 200 animais ao todo. Em lactação, estamos com 120 animais em lactação. O projeto ainda não está 100%, né? O projeto contém 140 animais ao todo em lactação, né? Aqui é a capacidade dos dois robôs. Então, dentro de uns 6 meses, praticamente, a gente vai estar com os 2 robôs lotados. Mas tudo começou há 42 anos atrás, com somente 2 animais, e fomos evoluindo, aumentando o plantel, aumentando as ações, né, inovando, crescendo, trocando as ordenhadeiras, o resfriador também ia ficando pequeno. Foi uma evolução constante. Então, para chegar onde que a gente está hoje, levou 42 anos. Ô Ezequiel, vocês têm então 200 animais e 120 em lactação. Quantos empregados? Quantos empregados na propriedade? Nós tínhamos empregados que nos auxiliavam antes da implantação dos robôs. Nós tínhamos uma pessoa direto trabalhando conosco, éramos eu, o pai, a mãe e um funcionário. Daí esse funcionário saiu, daí a gente se deparou com o problema, que é a falta de mão de obra. Acredito eu que essa falta de mão de obra seja o maior gargalo de todas as propriedades, seja ela no ramo de leite, aves, suinocultura, hortifruti, enfim, grãos. O maior gargalo é a falta da mão de obra. Então, a gente despertou interesse pela automação da propriedade. Então, assim, ou a gente botava os robôs, ou diminuímos os animais para ficar somente com a mão de obra familiar. Então, a gente despertou feito uma viagem para a Europa e tinha visto esses robôs
ordenhando na Europa. Cabeça de um dia eles levarem esses robôs para o Brasil. Quando que a gente se deparou com o problema da falta da mão de obra, e a gente teve uma luz no fim do túnel, que era a automação da propriedade. A gente começou a pesquisar, procurar por revendas, vendedores, fornecedores de robôs, e eles não despertavam muito interesse, porque era um equipamento importado, era difícil importar para o Brasil, né? Enfim, de tanto nós insistir, o técnico veio nos visitar e a primeira visita deles foi ver se a gente tinha animais o suficiente para tocar o negócio, se as instalações comportavam os robôs e se nós tínhamos condições financeiras para a implantação desse robô. Então, nós atendíamos todos os quesitos, então foi dado o pontapé inicial. Entre a negociação e a instalação do robô, foi mais ou menos 1 ano e meio. Esse ano e meio, nós ficamos tocando a propriedade somente eu e a minha mãe. Faltavam horas do dia para executar todas as tarefas que tínhamos dentro da propriedade. Mas foi muito suado, a gente acordava às 5 da manhã e ia até 7, 8 horas da noite. E sim, e estava chegando a solução do nosso problema, que era os robôs. Então, a gente foi guerreiro, deu as caras para bater, foi o primeiro robô da marca Lely que veio para o Brasil, nós não tínhamos conhecimento algum, nós fomos pelos folders e pelo vendedor. A Lely queria me levar para mim conhecer a fábrica, conhecer robôs, mas eu não tinha como sair da propriedade para ir conhecer essa fábrica, eu tinha que ficar para ordenhar. Então, nós somos tudo pelos folders e pelos vendedores. A partir do momento que a gente negociou o robô, as pessoas, como você falou, a cidade é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, as pessoas diziam que nós éramos loucos. Não, mas segura um pouquinho, vamos contando a história. Então, só para a gente entender, você foi um dos primeiros brasileiros a ter robô em propriedade, é um produtor tipicamente familiar, uma propriedade que na parte de leite são 12 hectares, numa região muito ondulada, eu conheço a sua propriedade, e a propriedade como um todo tem 60 hectares, vocês produzem o alimento, boa parte do alimento que é consumido pelas vacas, você, seu pai, teve uma época que a sua mãe atuou, hoje ela está um pouco mais idosa, não atua, é você, seu pai, e aí vocês resolvem colocar robô, ou põe robô, ou então vende vaca, é o que você disse. Mas aí tem um ponto que é o seguinte, que ano que entrou o primeiro robô? Nós compramos o robô em 2014, e ele começou a ordenhar em 2015. Agosto de 2015. Vocês começaram a pensar em ter robô? Peraí. Você começou a pensar, desculpa eu te interromper, mas é importante. Vocês começaram a pensar em ter robô lá por 2011, 2012. Aí ficou 1 ano e meio negociando, ninguém toma decisão de robô logo. E aí, em 2014, vocês tiveram o primeiro robô. Isso, foi feita a negociação, só que como que foi o primeiro robô que veio para o Brasil, nós não tínhamos conhecimento era muito burocracia, papelada, ele ficou retido no porto para vistoria, enfim, tudo ajudou a atrasar a vinda desse robô. Foi 1 ano e meio praticamente esperando para que ele viesse para começar a ordenhar. Então, nesse tempo, a gente não contratou funcionários porque nós sabíamos que ia chegar os robôs para fazer a ordenha. Então, quando o robô chegou, aí você tinha que cuidar das vacas e também cuidar do robô, porque você tinha que aprender a mexer o robô. Deve ter sido... Aí faltou hora para você dormir, não é isso? Verdade, eu te acredito. Eu vou sincero te falar, quanto mais próximo eu chegava do dia de ligar o robô, isso me causava um medo, uma insegurança, uma tremedeira. Será que eu vou conseguir operar? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Todo mundo dizia que não ia dar certo, que nós tínhamos gastado todo o dinheiro por nada, que nós éramos loucos. A única pessoa que dizia que dava certo era o vendedor, só. O resto, todo mundo puxava o nosso tapete.
E quantos litros vocês produziam nessa época? E quantos animais? Para a gente ter uma noção quando o robô chegou. Então, quando o robô chegou, era 75 animais em lactação. Daí depois Já a era gente teve bastante. que antecipar a secagem de alguns animais, por causa que era excesso de animais para o robô, e ele não conseguia ordenhar todos esses animais. Então foi antecipada a secagem, e nós ficamos com um robô por mais 4 anos e meio, mais ou menos, trabalhando somente com um robô. Daí depois, E, há uns 2 anos atrás, foi decidido colocar o segundo robô. mas segura aí, não vou falar do segundo robô ainda não. A gente sabe que as vacas têm que se Sim. adaptar ao robô, mas fala um pouco da sua adaptação ao robô. Então, Você há uns aprendeu 30 logo? dias antes da ligação, há uns 30 dias antes da ligação do robô, a empresa, a Lely, ela instala tem uma propriedade virtual, aonde eu vou trabalhar essa propriedade. Vou introduzir inseminações, partos, vou trabalhar. Cadastrar os animais, da baixa, da entrada, da saída, que o sistema é a parte governamental, é onde que comanda todos os robôs. Então, 30 dias antes é instalado esse sistema, para mim ter um conhecimento de como que funciona o sistema e os robôs. Depois, uma semana antes dos robôs começarem a funcionar, esse programa ele é resetado, zera todo ele, daí sim, aí está valendo. Daí eu vou cadastrar os animais, tipo a idade, quantas crias, a data do parto, enfim. E no momento que é feita a ligação dos robôs, é bem simples, bem prático e fácil para aprender a operar eles. A Lely facilita muito o trabalho e a rotina do produtor. Então, assim, eu tinha um suporte 7 dias por semana, dia e noite, tinha os técnicos aqui nos auxiliando a operar o robô e acostumar os animais. Eu vou falar para você assim, os animais levaram de 3 a 4 dias para se adaptar à nova realidade. Nós, seres humanos com capacidade de agir e de pensar, levamos 6 meses a 1 ano para mudar o nosso hábito, a nossa rotina, porque nós éramos acostumados a acordar às 5 da manhã, não precisava mais, porque a ordenha estava acontecendo, faltava horas do dia para executar as tarefas, depois eu passei a ter meio-dia disponível para mim gerenciar melhor o meu negócio. Então, é uma mudança muito significativa na vida das pessoas que estão ligadas à atividade leiteira. Nós vamos ter que começar agora a ser mais ágil, porque o programa está acabando e eu tenho muita coisa para te perguntar. Bom, então, há 7 anos atrás, em 2014, você teve instalado o primeiro robô. Só que um é pouco para você, né? Um é pouco, e aí você quer aumentar o número de vacas, mesmo tendo uma propriedade pequena, aí vocês compraram o segundo robô. Quando é que foi instalado o segundo robô? O segundo robô foi instalado em setembro de 2019. Faz um ano agora, antes, em então. setembro, que ele está trabalhando. Sim, esse já foi muito mais tranquilo para você, eu suponho. Deve ter sido um robô com mais operações também, né? Isso, esse robô que a gente instalou agora é a nova versão que está disponível no mercado, é o A5. O meu primeiro robô é o A4. Agora, o que está disponível no mercado é o A5. É uma versão mais atualizada, é um robô mais eficiente, ele é mais rápido, ágil e preciso. Mas como é que a gente era acostumado com o negócio, com os robôs, então para nós foi uma coisa bem simples, bem prática, somente ir lá, ligar os disjuntores dele e botar ele para operar. As vacas já estavam acostumadas a ir para a ordenha, só elas tiveram 2 robôs para serem ordenhados. Então agora você está acostumando os animais, dividindo os animais, uma parte no A4 e uma parte no A5, porque tem animais que vão nos 2 robôs e tem animais que cada um tem o seu robô. Por exemplo, a vaca que vai somente no A4 não vai no A5. E tem vacas que vão nos 2 robôs. Mas, assim, quanto à ligação, foi bem tranquila, não precisou mais do suporte dos técnicos, a gente fez tudo isso sozinho.
pela nossa experiência, pela nossa prática, que nós já tínhamos antes com outro robô. E aqui na propriedade temos um diferencial, porque nós temos dois tipos de robôs trabalhando na propriedade. Temos o A4 e temos também o A5. Ô Ezequiel, eu vou te pedir agora para a gente fazer... Oi. Eu te pergunto, você me responde, porque nós só temos 2 minutos de programa, eu tenho que te fazer uma opção de pergunta. Primeiro, quanto que aumentou a produção com os robôs? Você acha que aumentou ou não? Nós tivemos... Sim, aumentou 8 litros por vaca dia. Aumentou... E quantas ordenhas agora? Tem gente que nunca viu o robô atuando, então você tem que dizer... Quantas ordenhas? Antes era feito somente 2 ordenhas, quando era o ser humano quem ordenhava. Agora, com a ordenha automatizada, a média de ordenhas por vaca é 3 ordenhas por dia. Claro que uma vaca recém-parida tem permissão de ser ordenhada até 5 vezes ao dia. E uma vaca, no final da lactação, somente 2 vezes. Mas eu estou falando num geral, todo, uma média de 3 ordenhas por dia. E sobre consumo de ração? Quanto ao consumo de ração, nós tivemos uma redução no consumo de ração. Por quê? Nós, seres humanos, tínhamos os animais divididos em 2 lotes, lote de alta e lote de baixa. Agora, os robôs dão ração para as vacas com produção de leite. Então, nós, a pessoa, seres humanos, nós beneficiávamos alguns animais e penalizávamos outros. Os robôs tratam os animais de forma individual. Cada vaca é um lote para ele. Conforme a produção de leite, ele vai liberando ração. Eu, ser humano, fazia 3 litros de leite para 1 de ração. O robô consegue fazer quase 7 litros de leite para 1 de ração. Então, a redução no consumo de ração é significativa. E o concentrado é a parte mais cara dentro da propriedade de leite. Então, o robô trata cada vaca de forma individual. Isso se chama eficiência. Sim, então você otimizou a utilização de ração na propriedade. Quanto que custou cada robô? Então, o primeiro robô foi em torno de R$1 milhão, porque a unidade central que toca os robôs é para 2 robôs. Então, nós compramos só um robô e a unidade central servia para 2 robôs. Quando a gente botou o segundo robô, o custo foi mais baixo, porque a gente só comprou o braço robótico, mas em compensação a gente teve que aumentar o pavilhão. Tivemos que fazer mais um pavilhão para acomodar esses animais. Então nós tivemos custo com pavilhão, ferragem, tudo o que for. Então, mais ou menos também foi mais outro R$1 milhão também. Então, o total gira em torno de 2 milhões investidos. E você tinha isso no bolso? Só para comprar um pouquinho de ração para as vacas, o resto está financiado no banco. Então você pegou dinheiro no banco para poder financiar, você teve coragem de fazer isso. Agora, isso está se pagando? Você está endividado no banco? Você acha que você vai conseguir dar conta de pagar? Não, já está bem tranquilo. Se nós tivesse endividado no banco, nós não teríamos comprado o segundo robô. O retorno sobre o investimento está bem satisfeito. A gente está bem contente com o desempenho que nós estamos tendo. Então, uma evidência disso, a prova de que dá certo, é a implantação do segundo robô. Agora, já está estourado o tempo, mas responde para mim. Vocês andaram comprando mais equipamentos para automatizar a propriedade? Eu sei que sim. Sim, compramos sim. Primeiramente, do robô de ordenha. 2 anos depois, nós compramos um outro robô que aproxima a comida na praça de alimentação. Esse robô chama-se Juno. Então, ele faz 24 rotas por dia. Ele passa na praça de alimentação e aproxima a comida para as vacas. Então, ele estimula elas a comer mais, a levantar, a comer, circular e ir para a ordenha. Depois, a gente comprou o segundo robô e, junto com esse outro robô, a gente comprou o amamentador de bezerros. Esse amamentador de bezerro ele ficou guardado nas caixas por mais ou menos 6 meses, porque nós não tínhamos ainda a instalação para botar ele. Agora, mais ou menos, fazem 6 meses que ele está trabalhando. Estamos no 3º lote sendo desmamado, né? E o desempenho das bezerras é fantástico, né? O funcional da máquina é bem simples.
A nossa máquina tem 2 saídas, 2 amamentadores, e ela consegue atender até 50 bezerras. Então, o aleitamento das bezerras é tudo de forma automática. Nós, seres humanos, só demos o colostro para as bezerras, 0 até 10, e depois vai tudo no modo automático pelas máquinas. Agora acabou mesmo o programa, não tem mais tempo, mas eu queria te perguntar quantos litros você entregou ontem na Cooperativa Santa Clara? Ontem foi entregado 4.400 litros. Então, vamos lá. Você tem 12 hectares usado em leite, 60 ao todo produzindo alimento, só você e seu pai. Vocês pegaram dinheiro na banco, investiram na automação, estão produzindo 4.400 litros de leite. Isso cria uma condição muito especial, mostra que robô, automatização, não é conversa de produtor rico, não é conversa de grande produtor, é conversa de produtor que quer inovar e que tem a audácia de fazer o que vocês fizeram aí na propriedade. Queria dar parabéns para você, eu queria continuar conversando mais. Eu estava me lembrando, eu te conheço já há 5 anos, me impressionou muito, porque você sabia demais sobre robô quando eu fui aí, e mais, deu para ver que você ganhou dinheiro nisso, porque hoje você sabe muito mais, porque foi há 5 anos, mas eu vi que você ganha um dinheirinho, porque se o pessoal quiser conhecer como é que funciona robô, vou ter que ligar, e aí quanto é que você está cobrando para poder falar sobre robô aí? Hoje eu cobro R$20 por pessoa, mas uma visita leva de 2 horas a 2 horas e meia. Tem muita coisa para ser vista na propriedade. Então, a gente atende universidades, alunos que estudam no Instituto Federal, né, produtores de leite, lotações, excursões, enfim, a gente tem uma agenda vasta, só que agora, por causa da pandemia, a nossa agenda foi... Ô, Nóio, é uma produtividade por homem absurdamente alta, porque ainda sobra dinheiro para fazer extensão, para ensinar o pessoal e ganhar um dinheirinho extra. Eu queria fazer um brinde a você, por tudo que você representa. Há muito tempo eu queria que o Brasil conhecesse você, e eu tenho certeza que agora você vai poder subir o preço das visitas. É só ter a vacinação. Um grande abraço, muito obrigado. Pega o seu copo aí, vamos fazer um brinde à distância. Vamos brindar, Leite. Pedro, Maria. Vamos brindar. Só te peço uma licença, agora eu vou convidar os meus sobrinhos para virem aqui junto comigo, tomar o nosso leite. Né? Eles são, muito bonito. São os meus sobrinhos que moram aqui conosco. Temos o Pedro Antônio, tem 4 anos de idade, e temos a Maria Clara, 7 anos de idade. Essas crianças, elas são diferentes das outras, elas não brincam com bonecas. O brinquedo delas são as terneirinhas, todas as tardes elas vão brincar com as terneirinhas. Então vamos beber o nosso leite agora. Que coisa linda, que coisa linda. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.